Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês. E hoje eu quero falar sobre a competição, o campeonato goiano. Mas nem é naquele sentido de apresentar um guia da competição, um resumo, algo que é bem habitual nesta época, uma pauta muito comum. Mas eu quero falar de uma maneira mais abrangente, de uma ideia macro do campeonato goiano. É notório que praticamente todos os atores envolvidos, toda a comunidade futebolística de Goiás, vamos colocar assim, ela vem perdendo o interesse pela competição. Os clubes, talvez ainda quem demonstre mais interesse pelo campeonato são as equipes do interior, mas os times da capital já não levam tão a sério como levaram em décadas passadas. A federação se acomodou e se acomodou de uma maneira muito forte, vamos colocar assim. A imprensa embarcou e, mais do que embarcou, ela ajuda a difamar o campeonato, mesmo sendo o campeonato goiano a maior fonte de recursos, é o momento em que as equipes esportivas têm uma possibilidade de faturar mais, porque você não tem uma concorrência forte da televisão como tem no Campeonato Brasileiro, isso no caso das rádios. Então, assim, o torcedor entrou nessa onda, porque todo mundo, o discurso é todo negativo. Aí o torcedor acaba, com raras exceções, embarcando também. E aí, no fim, o resultado é trágico. É uma competição que todo mundo olha para ela com desdenho. E neste exercício que eu estou propondo aqui, de uma revitalização, acho que essa seja uma palavra interessante para o processo que eu defendo, o Campeonato Goiano ele precisa ser revitalizado. Mas, por ironia do destino, essa revitalização ela começa do passo onde todos os envolvidos precisam admitir que está ruim, que o trabalho está ruim. A federação precisa ter essa grandeza, e eu vou listar aqui, por exemplo. Vai começar o Campeonato Goiano. Qual promoção você viu do Campeonato Goiano? Você viu um outdoor do Campeonato Goiano? Você viu uma chamada na televisão do Campeonato Goiano? Você viu um Twitter oficial da federação falando do Campeonato Goiano? Você viu uma conta no Instagram da federação falando do Campeonato Goiano? Estou falando de coisas básicas, básicas, básicas. Não. Então você vê assim, a gestão do campeonato é uma gestão muito antiga, muito antiga. Ela não tem nenhuma interação com este novo momento da comunicação que a gente vive neste século. Aí passamos para os clubes. O Goiás cogitou jogar o campeonato com seu time sub-23. O Atlético, o presidente Atos Batista, declarou que se tivesse condições, também jogaria com o sub-23. Não jogará porque não tem. Mas que a prioridade total é a Copa do Brasil. Aí você tem os outros clubes, com raras exceções. O Vila não, O Vila é um time que tem calendário o ano todo, mas você pega aqueles outros clubes, especialmente do interior. Esse ano você tem o Goiânia na segunda divisão, o Goianésia na quarta divisão, o Goianésia também na quarta divisão.
Mas ao longo do tempo, este modelo do futebol brasileiro transformou a maioria das equipes do interior em times de verão. E esses times de verão, eles não conseguem nem cativar o torcedor pelo ano todo. Porque é como carnaval, né? Eles aparecem, a comunidade ali une em torno dele por um tempo, mas cada vez com um grau de envolvimento menor. Por quê? Porque depois você vai ficar 8 meses sem nenhum contato com os clubes. Esse é um outro problema também. Aí você tem a imprensa, da qual eu faço parte. Eu não sou alguém que tem o hábito de poupar a imprensa naquilo que eu imagino que ela esteja errada. A imprensa também não colabora com o campeonato. Muitos, né, de seus membros simplesmente criticam. É ruim, o campeonato é ruim, não serve de parâmetro para nada, o nível técnico é horrível, só tem 2 equipes disputando e pronto. Não aparece uma sugestão, não aparece um empenho verdadeiro, né? Não é dar aquela sugestão solta. Olha, vocês poderiam fazer assim, depois nunca mais toca no assunto. Não, é um empenho, fato, real, concreto, que faça com que a competição melhore. Um argumento que eu vejo muito, o campeonato é disputado por 2 times. A gente sabe que é o Atlético ou o Goiás que vai ganhar. Isso aconteceu nos últimos 11 anos. Vamos olhar os grandes campeonatos nacionais da Europa. Quantos campeonatos lá de fato tem mais de 2 times disputando? O inglês, possivelmente só. Na Itália nem tem 2, tem só um, é só a Juventus. Na Alemanha tem só um, né, com raras exceções. Então, e são campeonatos atraentes, com estádios cheios, com transmissões para o mundo inteiro. Então, este não é o ponto de apenas 2 clubes disputando. Evidentemente, se você pudesse ter mais, era mais atraente. Mas a questão de ter apenas 2 não é o ponto principal. Outra questão muito ruim, as fórmulas de disputa. O Campeonato Goiano vem em uma sequência de fórmulas de disputa que 80% do campeonato vale muito pouco. Mas vale contra o rebaixamento. Sim, mas precisa valer mais. Porque vamos pegar a fórmula desse ano, nós temos 12 times. Dos 12, 8 vão se classificar. Ou seja, 2 serão rebaixados e ficarão 2 ali que não serão rebaixados e não estarão na segunda fase. Mas 8 vão se classificar. Então isso, você já mata o interesse pela competição desde o início. Quando o campeonato for pegar alguma coisa, você está praticamente chegando às semifinais, porque nem as quartas de finais ainda não tem aquele envolvimento. Eu defendo que o Campeonato Goiano, por mais contraditório que isso possa parecer, seja disputado por pontos corridos. Aí talvez você, torcedor, dirigente do interior, até mesmo os colegas cronistas, que quando eu coloquei essa ideia eu fui bastante contestado. Mas aí os times da capital vão ganhar. Vão ganhar todos. Eles já estão ganhando todos. Os últimos 11 anos, desde 2009, os títulos ficaram com o Atlético ou com o Goiás. Então não tem variação. E por que eu defendo os pontos corridos? Porque o campeonato começa a valer desde a primeira rodada. Vamos pegar essa dicotomia aí, Goiás e Atlético, brigando pelo título. Se um perde as 2 primeiras partidas e o outro ganha as 2 primeiras, você já cria uma dificuldade enorme, porque a outra equipe tem que tirar 6 pontos de desvantagem nos jogos restantes. Então você já cria um envolvimento dentro do campeonato. E se alguém surpreender, como já aconteceu em primeiras fases, de um time do interior surpreender e chegar na frente, ele ganha o campeonato. Ele vai ser premiado por isso.
Porque muitas vezes agora, por exemplo, um time do interior pode liderar essa primeira fase, mas na hora de secar o bagaço, aí vai para o mata-mata e às vezes ele não consegue. Então, eu acho que a forma também é um outro ponto. Então, eu gostaria de ver este campeonato com a federação mais interessada, com a melhor forma de disputa, com essa interação através da comunicação entre a federação com os clubes, a federação com os torcedores, você ter uma boa divisão de prêmios, você ter um envolvimento maior da imprensa, para que o campeonato seja bom, para que a imprensa cobre, enfim, a imprensa seja não aquela parceira marrom que fica só elogiando, elogiando, não, mas que você dê caminhos e trabalhe por estes caminhos, não fique apenas naquelas sugestões vazias. E o torcedor, naturalmente, vendo um cenário positivo, ele também vai agir positivamente, porque essa é a rivalidade local. É neste campeonato que o torcedor tira sarro um com o outro, muito mais, os clássicos, um time perde, o rival perde, o time dele ganha, tudo isso influencia. Então, essa é a minha visão, né, vamos dizer assim, otimista sobre o campeonato goiano. Mas para isso tudo acontecer, todos nós que fazemos parte da comunidade futebolística de Goiás precisamos admitir: hoje o campeonato goiano está em um estágio muito ruim. E se nada for feito, ele vai caminhar de muito ruim para terminal. Inúmeras pessoas no Brasil anseiam pelo fim dos estaduais. Elas estão loucas para matar os estaduais. Talvez até fazer aqui o que existe aqui em outros países do continente sul-americano. 2 campeonatos brasileiros, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Abertura e fechamento. E aí simplesmente aniquilando os campeonatos estaduais. E os campeonatos estaduais são eles que levam futebol ao interior, são eles que movimentam um grande número de jogadores, porque é muito fácil você pedir o fim sem nenhuma responsabilidade. Sem nenhuma responsabilidade com as cidades que vão desaparecer do futebol, sem nenhuma responsabilidade com os milhares de jogadores, de membros de comissão técnica que serão desempregados. É facinho pedir para ficar jogando Corinthians e Flamengo todo domingo na sua televisão, sem nenhum tipo de responsabilidade com os demais. Beleza, gente? Opine aí também você. O que poderia ser feito para o Campeonato Goiano melhorar? Quais são suas sugestões? Eu garanto que no espaço que eu tenho, que é aqui no canal, que é lá na Rádio Bandeirantes, eu vou tentar fazer sim uma campanha para melhorar a nossa competição. Minha força é pequena, mas eu vou usar nesse sentido. Um abraço a todos, tenham um ótimo final de semana.